Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que é o horário que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Está entrando mais uma edição do programa Tudo Aqui, pelo canal do YouTube da VFVTV. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o comentarista esportivo, jornalista do Esporte Interativo, Bruno Formiga. Tudo bem com você? Tudo certo, cara. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Eu sempre agradeço do fundo da alma mesmo cada chamado desse, porque eu acho que é muito legal a gente trocar ideia com quem está entrando no mercado, com quem está entrando na faculdade, com quem nem está na faculdade ainda, com quem só gosta de futebol e não quer trabalhar no assunto, mas quer entender melhor o assunto. Então é muito legal porque a gente vai trocando ideia e aprende todo mundo, né? No final das contas, sai todo mundo ganhando. Sim, obrigado. E agora, o que eu estava perguntando como é ser comentarista esportivo no Brasil atualmente? Cara, assim, para mim é a realização de um projeto de vida, né? Porque eu sempre me imaginei trabalhando nisso, nunca me vi em outro caminho e ou era jogando futebol ou era comentando futebol. Como para jogar futebol talvez tenha faltado talento, sorte e outras coisas mais, o jornalismo foi o plano B, quase o plano A, né? Então, assim, hoje eu consigo fazer exatamente aquilo que eu me projetava fazendo. No meu caso específico, eu dei muita sorte porque eu venho de Fortaleza e tal, eu tô distante do eixo e das grandes empresas, né? Então, para mim era muito difícil. Eu fui pai muito cedo também, até que em determinado momento eu falei, cara, ou eu saio de Fortaleza e vou morar no Rio, ou eu não vou conseguir fazer aquilo que eu imagino. E aí eu fui em 2013, né? No ano passado eu mudei para São Paulo, mas é uma realização para mim. No Brasil, hoje o mercado vive momentos muito tensos, né? Porque você tem uma transição do digital para o digital. Agora você tem os streaming chegando aí com DAZN, daqui a pouco o Amazon, o Facebook já faz jogos, inclusive com a gente, da Champions, da Libertadores e outros players que vão chegar, né? O YouTube, provavelmente, Apple e tal. Então hoje, assim, é um mercado que nunca foi enorme, mas em determinado momento ele estava muito recheado, né? Porque você tinha a Fox com a porrada de profissional, a ESPN, Band Esportes, Esporte Interativo, Sport TV, só que em algum momento esse mercado enxugou. E aí você vê os jornalistas esportivos também nos jornais impressos também perdendo espaço, porque os jornais impressos estão enxugando folha. Então, assim, não é o melhor dos momentos, mas é uma profissão muito prazerosa e que, assim, se é o sonho da pessoa, ela tem que ir até o fim. Tem mercados que são muito difíceis também, né? Assim, qualquer um é difícil, né? Você quer ser médico, é difícil pra Sim. caramba, porque você tem que estudar muito, a concorrência é bizarra, trabalha às vezes 15 horas no plantão, 30 horas no plantão. Então não tem nada fácil, mas eu estou muito satisfeito hoje, assim. Mas eu sei que eu sou um privilegiado, assim, eu tenho noção disso. Sim. E como o futebol entrou na sua vida? E, cara, eu acho que desde o dia que eu nasci, porque meu pai jogou bola, né, durante muito tempo, assim, não profissionalmente, mas jogou categoria de base e tal, é do Rio, ele foi morar em Fortaleza nos anos 70 e sempre foi muito apaixonado por futebol, né, torcedor do Botafogo. E desde pequeno, eu sempre assistindo, sempre jogando e tal. O meu irmão também é um cara muito apaixonado por futebol. Então, a minha primeira lembrança do futebol, se você me perguntar qual é o primeiro jogo que você lembra, eu acho que é Flamengo e Botafogo, final do Campeonato Carioca de 89. O meu pai é Botafogo, como eu falei, e ali era um jogo de um tabu, né? Que o Botafogo estava há 21 anos sem ganhar o Campeonato Carioca. E ali o Flamengo tinha o Zico e tal, o time era muito bom, bem melhor que o Botafogo, e acabou perdendo. Então essa é a minha grande memória. Talvez se eu fosse te responder qual foi o momento que o futebol entrou na minha vida, talvez tenha sido nesse Flamengo e Botafogo de 89. Sim, antes de você entrar por esporte interativo, você passou por vários outros veículos, como a Rádio Transamérica, na Record, Revista Placar, etc. O que você aprendeu em cada um deles? Cara, eu acho que você tem uma questão do veículo, né? Porque uma coisa é você estar num jornal, ou numa revista, ou numa TV aberta. A linguagem é diferente, a maneira de falar ela é outra. Uma rádio é muito mais acelerado, você tem que descrever muito mais porque a pessoa não está vendo. E na época, ao contrário de hoje, você não tinha as web rádios, né? Com imagem e tal, como a Jovem Pan hoje faz e várias outras, a Band News e tal. Na Placar foi uma questão muito legal, porque eu aprendi a eu mesmo me pautar, né, a descobrir as pautas que eram legais, que interessavam a Placar, e produzir essas pautas sozinho. No jornal também você era meio que produtor, repórter e editor de si mesmo. E isso é bacana porque você vai tendo uma autonomia, uma maturidade. Fora, você conhece muita gente,
você lida com pessoas totalmente diferentes, com perfis totalmente diferentes, com cobrança de audiência, ou com uma cobrança de resultado também totalmente diferentes, e aí você vai amadurecendo como pessoa, né? Acho que cada lugar me deu alguma coisa. Eu digo que o Jornal O Povo, ele me formou enquanto jornalista, para esse olhar crítico, sempre desconfiar de tudo. A Placar me deu essa questão da visibilidade nacional, de escrever para o Brasil todo. Na Rádio Transamérica foi o começo, então ali eu aprendi a ser rápido, a pensar rápido e conseguir botar aquela ideia para fora da maneira mais rápida possível. E na afiliada da Record, que era a TV Cidade, eu aprendi que você tem que ser simples, porque você está falando em TV aberta, num programa que às vezes tem 12, 15 minutos, você tem pouquíssimo tempo para falar, e se você não for simples e claro, a pessoa não vai entender, porque não vai dar nem tempo. Sim. Você nasceu no Ceará, né? E deve ter acompanhado bem de perto o futebol nordestino. Você chegou no Esporte Interativo, inclusive, para cobrir a Copa do Nordeste. Eu te pergunto, como você avalia a atual fase do futebol nordestino? Cara, ele é bem plural, tá? Assim, você tem hoje um futebol cearense que está muito bem, tanto que os times não tem dívida, eles têm um superávit, os times financeiramente, Ceará e Fortaleza, eles estão muito confortáveis, eu diria, tá? Você acha que esse é o termo melhor para usar. Mas você tem problemas em outros lugares. Ceará e Bahia hoje estão bem, o estado. Ceará e Bahia hoje vivem um momento tranquilo, principalmente Bahia, Ceará e Fortaleza. Não é, por exemplo, o caso do Santa Cruz, do Sporting, agora melhorou e tal, nem do Náutico. Mas eu acho que ele é um momento muito plural e que a gente precisa entender que o futebol nordestino não é uma coisa só. Ele é formado, ele não é o mundo árabe, né? Tipo assim, como é que tá o mundo árabe? Eles são vários países, ele não é uma coisa só. Então, Ceará e Fortaleza estão muito bem, Bahia está muito bem, os outros não estão tão bem assim. Mas o pós-Copa, você ganhou muitos estádios, a estrutura dessas equipes ela melhorou, o investimento em sócio-torcedor, em marketing, eu acho que é um processo de evolução aí, mas há uma cobrança financeira muito cruel, porque a diferença ela é enorme, né? A cota, tudo é muito distante. Mas eu diria que o momento ele é bom, até por conta da Copa do Nordeste estar consolidada. E isso faz com que o futebol nordestino tenha um produto para chamar de seu e um produto muito bom e que dá resultado, né? Tanto esportivo quanto financeiro. Sim. No esporte interativo, você já comentou diversos jogos de Champions League, e eu gostaria de saber qual foi mais emocionante para você, e junto com essa pergunta, qual foi mais difícil de comentar, paralelo a essas duas perguntas? Mais emocionante, talvez assim, o que me deu, talvez o que tenha me gerado um sentimento diferente tenha sido o Barcelona e Juventus, a final de 2015. Eu fiz aquele evento para uma promoção da Heineken, né? A Heineken ela faz um evento para patrocinadores e depois abriu esse evento para o público em São Paulo. E aí eu vim fazer essa parada e a gente estava transmitindo um aquário, sabe? A galera ali curtindo o evento, tinha um telão e tal, tudo muito bacana, e a gente lá ao vivo narrando para aquela galera. E é muito doido aquilo porque as pessoas estão te olhando, né? Então, qualquer comentário atravessado, o cara te olha ali. Aí o Belete estava lá, tinha cara de outras emissoras, e a gente ainda estava ficando conhecido, assim, então era uma maneira também de se mostrar para aquelas pessoas que eram do mercado publicitário, que eram concorrentes também da gente, alguns, e você fazer um trabalho massa. Então, e foi emocionante porque era uma final, era o Barcelona, era a despedida do Xavi, né? Praticamente do Barcelona, ele se despediu levantando a taça. Eu diria que ali foi o mais emocionante e o mais difícil. O mais difícil por isso, porque você tem a cobrança das pessoas que estão olhando para tua cara ali ao vivo, né? Diferentemente de eu fazer na TV, eu estou comentando aqui, mas eu não estou vendo o cara me olhar, né? Com um olhar repreendendo, ou achando ruim, ou xingando e tal. Quando você narrar ao vivo com uma galera ali, né? É osso. Então eu acho que esse foi o mais emocionante e o mais difícil. Sim, no esporte interativo, você tem o programa Polêmicas Vazias. De onde surgiu a ideia do programa? Cara, o Polêmicas Vazias surgiu quando eu trabalhava na redação do Jornal O Povo. Eu sempre brincava, discutia muito com meus amigos essas besteiras assim, Messi ou Cristiano Ronaldo, Corinthians de 99 ou Corinthians de 90, essas coisas. E aí entendi que aquilo gerava debate, que aquilo ali as pessoas se interessavam por aquela discussão. Quando você estava discutindo aquelas besteiras ali, eu olhava ao redor, tinha 15 pessoas na redação discutindo aquela mesma besteira. Aí eu falava, caramba,
isso aqui rende. Aí beleza, mas ficou guardado. E um amigo meu sempre falava, lá vem o Formiga com as polêmicas vazias, era o Ciro, quando eu vinha com essas discussões, né? Quem bateu mais falta? Sei lá, o Pet ou não sei quem? Por aí vai. Pet ou Renato Abreu vai no Flamengo. Aí beleza, aí passou o tempo, lá no EI a gente começou um movimento, uma migração para o YouTube, e a gente estava aberto a criar produtos. Eu falei, cara, eu tenho uma ideia, assim, eu acho que dá pra gente discutir umas polêmicas, ou tentar destrinchar algumas polêmicas, desconstruir algumas polêmicas, com muitos argumentos. O nome é esse, Polêmicas Vazias. Aí eu lembro que o chefe lá falou, cara, esse nome não é bom não, vamos botar Papo Reto. Eu falei, pô, Papo Reto não dá, cara, Papo Reto parece nome de programa adolescente, assim, e tal. Eu prefiro, nada contra os adolescentes, tá, mas parecia um programa de sexualidade adolescente, não sei o quê. Não, vamos botar Polêmicas Vazias, ou é esse nome ou eu não faço. Aí a galera, não, beleza, então bora. Aí deu certo, assim, acho que o nome é curioso, né, diferente, e aí isso já chamou a atenção, e a ideia foi basicamente isso, discutir o que as pessoas discutem no bar, só que com argumento e dado. Sim, qual foi o programa Polêmicas Vazias que mais deu polêmica, que o pessoal mais meteu a porrada? Vixe, meu irmão, tem muitos, viu? Vamos lá. Messi e Cristiano Ronaldo, naturalmente, né? Porque se tem a galera que gosta do Sempre tem essa Cristiano. polêmica. Essa aí, Eu pelo não amor de consigo ter Deus. uma decisão em relação a isso, sabe? Eu tenho uma. A minha sempre foi o Messi e a galera fica puta porque quem é fã do Cristiano Ronaldo não gosta. Brasileiro de 87 é bem problemática, porque quem não é torcedor do Flamengo também fica meio revoltado, né? Mundial de 51 do Palmeiras e. Deixa eu ver. Acho que esses foram os mais complicadinhos, assim. Tem um recente também de eu falando que não dá para comparar Messi com Ronaldinho Gaúcho. Aí a galera que é fã do Ronaldinho fica revoltado, porque o Ronaldinho virou uma entidade assim que você não pode criticar, né? Agora falando sobre o Brasileirão de 87, que já é polêmica até hoje, né? Você acha que o ideal seria unificar o título para Flamengo e Sport? Os dois seriam campeões de 87? Eu acho, sem dúvida, foi o que a CBF quis fazer e o Sport barrou, né? Porque a CBF, ela, lá na decisão inicial lá atrás, tem lá dizendo que o campeão único e exclusivo é o Sport. Então a CBF não podia dividir. Esse título é só do Sport. Mas eu acho que, esportivamente falando, historicamente falando, seria a melhor solução. Mas eu entendo, assim, perfeitamente o torcedor do Sport não querer aceitar. É muito doloroso, né? Você, porra, ter que dividir, ter que abrir mão, uma parada que para eles conquistaram no campo, e eles têm razão nesse ponto. Eles pegaram uma zona que era a organização naquele tempo e encaixaram ali uma brecha, que não foram eles que criaram. Mas esportivamente falando, acho que o Campeonato Brasileiro de 87 ele foi consumido como o módulo onde estavam Flamengo, Inter e todos os outros. E tanto que todo mundo sabia, né? Se você for olhar e fizer uma pesquisa rápida, quem está ouvindo a gente, recorde de público no campeonato. Você vai ver a média de público de 87 só é considerada da Copa União, que era o Campeonato Brasileiro. Então, assim, existe uma questão do que era na teoria e o que era na prática. E a prática foi esquecida juridicamente, né? É por isso que eu acho que aí eu concordo contigo. Sim. Agora falando em relação ao futebol brasileiro, o que você acha que o nosso futebol brasileiro precisa fazer para atingir o patamar do futebol europeu? Já anuncia, de certa forma, uma evolução com o Flamengo. O Flamengo, de certa forma, pode ser um exemplo de se comparar com o futebol europeu, mas, no geral, assim, o que você acha que nós temos que fazer? Cara, eu acho que não é impossível, mas assim, primeiro que era segurar mais tempo os nossos melhores jogadores, era tratar melhor o produto, era ter mais cuidado com o produto, desde a imagem, tipo, você vai olhar na Premier League, a Premier League tem a regra do patrocínio, você só pode ter tantos centímetros quadrados ali. Parece uma besteira, mas visualmente é um campeonato mais legal, onde o consumidor é respeitado, os horários da TV são respeitados, toda a cadeia de consumo ela é respeitada. A gente aqui passa longe disso. A gente não respeita a cadeia de consumo, o torcedor é tratado como um gado, às vezes, assim, não tem respeito na hora de comprar, não tem respeito na hora de entrar no estádio. Você tem vários problemas. O futebol europeu ele reflete um modelo de sociedade que é melhor que o nosso, onde o transporte público é melhor, onde o hospital público é melhor, onde a segurança é maior, onde as coisas são mais claras e honestas. Então, assim, se a gente não atingir esse patamar enquanto
sociedade, é muito difícil imaginar que esse patamar vai ser atingido no futebol, né? Porque por que que o nosso futebol seria diferente da nossa sociedade? Seria mais organizado, seria mais honesto, seria eh, mais rico, seria mais igualitário? Difícil imaginar isso. Então acho que a gente tem muitos anos pela frente, até já melhorou, tá? Para deixar claro Uhum. aqui, eu peguei uma época de mata-mata, de mudança de regulamento, virada de mesa. Hoje você tem pontos corridos, você tem tudo muito mais planejado do que era antes, mas ainda tem muita coisa para chegar lá, né? Não sei se a gente vai chegar. Sim, agora eu queria saber como você avalia a volta do Campeonato Carioca, né? Já tivemos jogos no último fim de semana, né? Vamos ter jogo hoje, daqui a pouco, né? Como é que você avalia, né, essa meio que forçada de barra do Flamengo para voltar ao futebol, né? Essa pressão, como é que você avalia, de certa forma? Cara, eu acho absurdo, né? Assim, uma falta de bom senso, uma falta de sensibilidade, uma falta de empatia. Porra, você olha assim, na boa, os caras adiaram Euro, Copa América, Olimpíada, por conta de uma parada que é muito maior que a gente. E aí o Campeonato Carioca não podia esperar. É uma loucura. Se a gente estivesse falando do Brasileiro, da Libertadores, e aí você fala, pô, beleza, vamos tentar aqui com esses protocolos, com isso, com aquilo. Mas, cara, é uma parada que nem igualitária é, porque uma coisa é eu cobrar protocolo do Flamengo, a outra coisa é eu cobrar protocolo de um time que não consegue nem pagar salário direito, que não tem estrutura mínima para os seus profissionais. E o recado que se passa em você ter jogo no Maracanã, que tem um hospital no mesmo complexo, onde tem gente morrendo, é muito doido. Assim, eu não consigo achar que isso é normal, entendeu? É como a gente falou, no exemplo de Brasil e Europa. Uma coisa é você estar na Europa e a Europa hoje controlar o vírus, a Europa hoje tratar muito melhor a sua população e a Europa hoje está estável. A outra coisa é no Brasil, onde você está batendo 60 mil casos e não tem nenhuma previsão de estabilizar a coisa. Assim, não tem escola aberta. Por que que eu vou ter estádio aberto? Agora eu queria saber, ainda falando sobre futebol brasileiro, eu queria saber como você avalia a MP que dá direito aos clubes mandantes de negociar os direitos de transmissão dos seus jogos. Particularmente, tá me ouvindo? Só. Ah, sim, como você avalia essa MP? Eu vou falar minha opinião aqui, eu achei boa, sabe? Porque eu defendo que os clubes tenham mais liberdade de negociar os direitos dos seus jogos. Eu tenho essa opinião. Não, eu acho que ela pode ser boa num outro contexto que não seja o nosso e como ela foi discutida, porque na verdade ela não foi discutida. O Flamengo meio que encabeçou essa mudança e conseguiu porque era de interesse dele. Mas agora você vê os outros clubes, inclusive que tem contrato lá com a Tânia e tal, também tentando essa discussão. O Belintani lá no Bahia é um cara que é super defensor da MP. E eu acho que ela pode ser boa, tá? E tem países que têm esse modelo, vários países da Europa negociam com o mandante e tal. Só que você está falando de um calendário que ele é mais equilibrado e menor e muito mais planejado. Aqui a gente tem os estaduais, você tem uma diferença grande de grana entre um clube e outro. Então, tipo assim, vamos lá. Você acha que para o Bangu essa MP foi interessante? Eu acho que para os pequenos isso é muito ruim. Porque o Bangu, por exemplo, ele vai ter gente interessada no jogo dele. Antes ele conseguia ganhar pelo coletivo. E já não era igual, mas ele ganhava. Mas tinha diferença. Agora, se ele vai negociar o jogo dele, beleza, o jogo dele com o Flamengo vai interessar. O jogo dele com o Vasco vai interessar. Mas e o jogo dele com o América? E o jogo dele com o Goitacazes? Eu estou dando uns exemplos bem absurdos aqui. Vai interessar? Então eu acho que ela pode ser boa, mas da maneira como ela foi feita, ela não teve discussão, não ouviu as partes, não teve debate, ela foi imposta. Aí eu acho uma maneira ruim. Então, do jeito que está agora, eu acho que ela vai criar um caos jurídico aí de contratos que você não sabe se estão valendo, se não estão. Vai ser meio complicado por enquanto. Entendi. É, quem você se inspirou, se inspira até hoje no jornalismo esportivo? Cara, eu acho que a minha grande inspiração, assim, eu lembro que os primeiros caras que eu via e que eu gostava muito, assim, a primeira mesa redonda que talvez tenha me marcado era o Cartão Verde, que tinha Trajano, Juque Kfouri, Flávio Prado, Cajuru. Alguns ainda são referências para mim, outros nem tanto. Mas o cara que mais me impactou, assim, que eu falava, meu irmão, esse cara é muito diferente de tudo que eu já vi, é o PVC. Talvez o PVC seja Eu entrevistei o PVC dias atrás. maravilhoso. Eu acho que ele é o divisor de águas, assim, talvez, para a geração. Para mim, eu
no caso. Sim. Agora vamos para a penúltima pergunta. O que você pensa para o seu futuro? Essa pergunta é boa, viu? Rapaz, eu não sei, Vitor. Sinceramente, assim, o que eu penso para o futuro, eu ainda quero fazer uma Copa do Mundo fora, uma final de Champions. Eu queria que o meu futuro fosse o presente, assim, eu não queria mudar a minha vida. Do jeito que ela tá, eu estou muito satisfeito. Mas eu sei que é um mercado muito louco, assim, que muda toda hora. Amanhã eu posso não estar aqui, pode nem ter mais transmissão de futebol, não sei. O YouTube está chegando cada vez mais forte, outras produções de conteúdo, DAZN, Apple, como eu falei lá atrás, tudo isso está mudando muito o mercado. Então, cara, eu não consigo fazer esse plano. Sinceramente, se você me perguntar onde é que eu tô daqui a 5 anos, eu não faço a menor ideia. Mas eu tava brincando com a minha mulher esses dias. Eu gosto muito de fazer suco, né? Eu faço sucos muito bons, assim. A gente até brinca aqui que são sucos absurdos e tal. Minha filha se amarra, o meu filho nem tanto, mas a pequenininha adora, assim. Eu faço umas combinações de suco que são muito doidas. Aí eu pensei, cara, sabe qual é meu futuro mesmo? Se eu fosse te responder, eu tenho vontade de ter um quiosque na praia fazendo suco e na hora do almoço eu poder parar para jogar meu futevôlei ou ir no mar dar um mergulho e voltar para continuar vendendo suco e depois ir para casa, jogar videogame, ficar com a minha mulher e tal. É isso, daqui a uns 15 anos talvez eu esteja vendendo suco em alguma praia do Brasil, mas não sei qual e nem quando isso vai acontecer. Mas no trabalho é difícil, Vitor, eu projetar isso hoje porque o que eu quero, eu ainda quero fazer Copa, como eu falei, Champions. Olimpíada eu não tenho essa obsessão, porque o futebol ele não é muito importante na Olimpíada. Então, assim, não é isso que me move. Eu acho que Copa é uma coisa que me move, eu viajar para uma Copa, para fazer uma final de Champions, de repente, assim, em loco e tal. E o resto eu estou satisfeito com o que eu tenho hoje, assim, honestamente, eu estou bem feliz. Sim, agora vamos para a última pergunta. Que dica que você dá para quem quer seguir nessa área de jornalismo esportivo? Cara, veja a maioria dos jogos que você puder. Vê jogo, nada substitui ver jogo. É isso que vai te dar bagagem, é isso que vai te dar observar o comportamento das equipes. Você não vai trabalhar com achismo, porque você vai ver o jogo, você vai ver, cara, esse cara jogo passado não foi mal, ele foi bem. Os caras que estão dizendo que ele jogou mal, mas não é verdade. Eu vi o jogo. Então, assim, ver, anotar, criar senso crítico, duvidar, isso aí é importante, porque, Vitor, talvez a sua geração ela projete muito assim, eu quero ser comentarista. Pode ser que o cara nasça comentarista já. Rafael Oliveira, por exemplo, ele praticamente foi comentarista a vida inteira, mas ele é uma exceção. Vários outros, por exemplo, Rafael Rezende, do Sport TV, ele começou como produtor e tal, até que ele teve uma chance de virar comentarista. Porque quando eu vou comentar, quando eu vou fazer uma análise de alguma coisa, ali exige um nível de bagagem de ferramentas que você adquire não só vendo o jogo, mas fazendo matéria, apurando, ouvindo as pessoas, e aí você vai tendo maturidade para entender o que é importante, o que não é naquele momento, o que é relevante, o que não é, e você consegue criar um filtro, você vai criando um filtro, né? Você vira um curador de museu, como fosse. O que é importante para eu falar, o que não é, e você aprende com o tempo. Então, eu acho que ser comentarista, ele é um processo, mas tem gente, às vezes, que na ansiedade, na pressa, ele quer ser amanhã. Ele quer começar a ser amanhã, mas às vezes ele não está pronto. E aí ele virar comentarista agora pode ser ruim para a carreira dele. Então, assim, se você puder, tenha o máximo de bagagem possível, ouça as pessoas, veja jogo no estádio, leia muito, e hoje só o que não falta é blog, é site, é canal no YouTube para você ouvir, é livro de tática, livro que fala de gente também, porque o futebol não é só a tática, que eu sou um dos grandes defensores da bandeira, é um jogo, mas é um jogo feito por gente, então você ouça os jogadores, ouça o torcedor, tenta ser esse termômetro da arquibancada e do campo, da arquibancada e do campo, porque você está vendo uma coisa que está acontecendo ali, que é um jogo, ou seja, tem tática, tem estratégia, tem uma porrada de coisa, mas você está passando para a gente que está consumindo aquilo com emoção. O caminho que está aqui entre a ciência do jogo e a emoção da arquibancada é que eu acho que você tem que achar. É fácil? Não é. E nem acho que eu achei, mas é um processo. Então, assim, curto o processo. Até você chegar lá, tem uma porrada de coisa legal que você vai viver. Você vai escrever, você vai entrevistar gente, vai fazer podcast, você vai gravar canal no YouTube. E aí, quem sabe um dia você vai estar pronto para ter maturidade para fazer uma análise de um jogo e projetar coisas para frente ou analisar coisas do que já passou e tal. Eu acho que é mais ou menos isso. Assim. Difícil dar conselho, né? Conselho é um negócio difícil. Com certeza. Bom, pessoal, nosso programa tudo aqui de hoje está terminando. Muito obrigado a todos pela audiência e muito obrigado, Bruno Formiga.
Vitão, obrigado, cara. Parabéns, viu? Você já tão novo. Até tava falando que meu filho tem a sua idade, tá? Eu tenho um filho de Sim. 14 anos e é muito legal, assim, você tem a cara de ir atrás, de perguntar, de não titubear, fazer as perguntas que tem que fazer, não gagueja, não fica nervoso e tal. Isso é legal, isso é muito importante para sua formação mesmo. Mesmo que lá na frente você não vire um comentarista ou num trabalho de futebol, você vai ter ganho uma bagagem, fala, porra, eu, por exemplo, com 14 anos, nunca tive a chance de entrevistar um cara que era referência para mim, ou que era importante, era muito distante. Tipo assim, vamos, com 14 anos, vamos, sei lá quem era a referência para mim, talvez fosse o Juca Kfouri, vai. Eu não tinha nem como chegar no Juca Kfouri, né? Morando lá em Fortaleza, como é que eu ia, sei lá, não existia nem e-mail, eu acho, quando eu tinha 14 anos. Então, parabéns, cara. Eu acho muito foda, assim, essa postura. Eu acho que isso é muito importante para a sua formação como pessoa mesmo, independente de qualquer coisa. Parabéns de verdade, viu? É legal demais e bacana. E o meu filho até falando, pô, legal um menino de 14 anos, né, da minha idade, assim, falando e tal. Minha mulher também ficou impressionada, assim, falou, pô, mas ele é da onde? Eu falei, eu não sei de onde ele é. Ele tem as coisas dele lá e eu vou falar para ele, mas achei massa ele vir atrás e tudo, achei foda.